Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar da importância de nós guardarmos o nosso coração, que é o centro das nossas emoções. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, evitando assim vícios e comportamentos inadequados. Há relatos de que a meditação diária da Palavra do Senhor pode trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que você possa compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Provérbios 4, verso 23. Essa é a palavra do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o povo hebreu fala sobre coração, ele fala sobre alma, ele fala sobre os centros das emoções. Por essa razão, o escritor de Provérbios, ele declara: de tudo que você deve guardar, guarda a sua alma, guarda o centro das suas emoções, guarda o teu coração. Não somente na antiga aliança, mas também na nova aliança, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio. Mais um motivo pelo qual eu e você temos que guardar o nosso coração, o centro das nossas emoções. Na antiga aliança, encontramos a informação em Provérbios de Salomão. Jesus, ele diz que da boca procede o que está cheio o coração. O apóstolo Paulo, quando ele relata sobre as armaduras de Deus, ele também fala de uma peça específica, o peitoral, que também protege os centros das nossas emoções. Como Jesus é o tema central das Escrituras, eu vou me atentar no dia de hoje a falar mais sobre os ensinamentos dele. Quando ele certa vez foi questionado pelos fariseus, pelos doutores da época, sobre o lavar os jarros, sobre o lavar os pratos, ele traz a seguinte observação: o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, porque o que sai procede do coração. E qual seria o segredo para guardar esse coração? Para fazer com que esse coração pulse segundo o querer de Jesus, o querer de Deus, o querer do Espírito Santo? É algo muito simples e muito prático. Depende daquilo que você tem se alimentado, o que você tem ouvido, que tipo de programação você tem visto, o que você tem doado o seu tempo para se atentar. Certamente, aquilo que você consome será aquilo que virá para o seu coração, através dos olhos, através do ouvido e através de você ler. Então, analise o que você tem se alimentado e certamente o seu coração será guardado. Eu, particularmente, não assisto mais a noticiários, principalmente esses noticiários violentos, no qual eles pegam casos isolados de coisas que estão acontecendo no seu estado, no país, e fazem com que as pessoas fiquem atemorizadas, pensando que isso está acontecendo a todo momento e a toda hora. Porque eu tive uma experiência prática juntamente ao Senhor. Eu estava começando a ir para a igreja e ficar apavorado. Eu olhava para um lado, o perigo vai vir de lá. Não, agora vai vir de cá. Eu não podia ver dois rapazes em uma moto ou duas pessoas em uma moto, que eu já ficava em pânico. Até o momento que eu parei e falei: espera aí um pouco. Eu estou entrando em pânico, estou deixando de confiar no Senhor. Nós sabemos que todas essas tragédias, elas acontecem a todo momento, a toda hora. Mas eu coloquei no meu coração que eu não assistiria mais esse tipo de noticiário, porque eu queria me alimentar da palavra do Senhor e aumentar a minha confiança nele, saber que eu estou guardado debaixo das asas deles e tudo aquilo que possa vir a acontecer é permissão dele e existe um propósito muito bem estabelecido. A arte milenar chamada música. Nós sabemos a influência que a música tem, nostálgica, de fazer com que nós venhamos fazer um retrospecto lá no comecinho da nossa vida cristã, como também ele faz um retrospecto da vida que nós vivíamos antes de conhecermos a Jesus. Por isso, a minha recomendação: eu evito o máximo, apesar de eu trabalhar com divulgação, carro de som, eu evito o máximo ouvir músicas que não adorem ao nome do Senhor, porque é fato e é verdade que a música que nós ouvimos, ela fica martelando em nossa cabeça.
E por ela martelar em nossa cabeça, quando a gente menos percebe, a gente está murmurando, quando a gente menos percebe, a gente está cantando, e quando a gente se dá conta, ela nos arremata num passado que muitas das vezes tão sombrio, que tem lembranças que vai fazer com que o nosso coração se contamine e se perca. Filmes e seriados. Eu sou bem particular em dizer que não existe pecado algum em assistir um bom filme, principalmente junto de uma das melhores companhias, que é a família. Porém, nós temos que tomar muito cuidado. Existem até mesmo filmes cristãos que nós devemos filtrar, nós devemos ficar atentos, nós não devemos nos distrair e deixar o nosso subconsciente por como um efeito de hipnose, deixar absorver todas as coisas, mas pelo contrário, que nós devemos ter a arbitragem, a palavra de Deus como bússola para entender e separar até mesmo filmes cristãos, aquilo que tem verdade bíblica e aquilo que não tem, aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Se agirmos dessa maneira e com essa prudência, a probabilidade de nós contaminarmos o nosso coração, ela diminui. Ela não é nula, porque enquanto estamos habitando nesse planeta e debaixo desse tabernáculo de carne, nós estamos sujeitos sim a tropeçar, a vacilar. Por isso que as escrituras ela é categórica em dizer que tudo que nós devemos guardar não fala sobre bens materiais, não fala sobre emprego, não fala sobre família, fala sobre o nosso coração. O que tem entrado pelos seus olhos, o que tem entrado pelos seus ouvidos, o que a tua boca tem proclamado. Então é muito fácil e muito prático. Nós temos que nos atentar o que os nossos lábios têm falado, porque os nossos lábios, eles traduzem o que está cheio no nosso coração. E se os nossos lábios proferem palavras torpes, então é necessário a gente rever os nossos conceitos, recalcular a rota, pedir perdão para o Senhor e refazer o nosso repertório, seja de música, seja de filmes, seja de literatura, enfim, que nós possamos nos purificar cada dia mais para que nós venhamos nos tornar cada vez mais agradáveis a Ele. E assim, guardando o nosso coração, certamente nós vamos poder entregar para Ele um verdadeiro e genuíno louvor. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!